duvida. Como é que surgiu o Pra Saber? Pra Saber no Rio de Janeiro, ele é um espaço que existe há mais de 35 anos e é um espaço de formação de professores. Então, a gente está em contato lá no Rio com o cotidiano da escola pública, com as dores dos professores que trabalham em comunidades também. O Pra Saber São Paulo foi criado em 2003 e nasceu bem do estômago, né, de um sentimento muito de indignação com a desigualdade. Eu sou carioca, sou filha de educadora, irmã de educadora e trabalhei no Rio, na Rocinha. E quando eu vim morar em São Paulo, eu procurei um emprego que desse conta desse meu lado tão, vamos chamar assim, político. E vim trabalhar aqui nessa comunidade, na comunidade de Paraisópolis. Tô associando com a vitória da favela, tô associado com a evolução dos nossos, tô associado com o movimento funk, vocês não colar do lado que vocês nunca vai ser sócio. Me deparei com uma comunidade tão grande, tão potente, mas que não tinha ainda educação infantil para todo mundo. Com o movimento funk, vocês não colar do lado que vocês nunca vai ser sócio. O Pra Saber São Paulo, a gente vive de captação de recursos, a gente escolheu não ser um negócio social, a gente escolheu ser uma organização sem fins lucrativos para essa comunidade. Então, a gente vive captando recursos de diversas frentes, doação pessoa física, jurídica, nota fiscal paulista, bazar. Livros, né? Doação de livros, então os livros chegam para a gente, a grande maioria é doação. E como é a dinâmica aqui dos espaços, da interação com as escolas, com as próprias crianças? Como que funciona? Como é que é o funcionamento cotidiano do Pra Saber? A gente entende que são direitos da criança, são direitos do ser humano poder ler e poder brincar. A gente, como adulto, esquece de brincar, mas quando a gente brinca, a gente entende essa nossa potência e a nossa plenitude, né? E os eixos do Pra Saber estão estruturados dessa maneira. A gente ensina a ler, é trabalho. Muitas vezes as pessoas dizem, ele aprende a ler brincando. Ele não aprende a ler brincando, ele aprende a ler com práticas de leitura no cotidiano e ele brinca como estrutura. A brincadeira para a gente não é uma ferramenta para alguma coisa. A criança brinca porque é essencial dela brincar. Todo leitor importa. Cada pessoa que passa por aqui, pelos nossos programas, é um leitor em potencial. Pode estar adormecido, precisa de um sopro, né, para aquela brasa virar fogo. E os nossos programas estruturados de educação são práticas de leituras cotidianas em várias frentes. Selva de pedra, menino microscópico. O peito gela, onde o bem é o tópico. É o novo tópico, meu bem, a vida nos trópicos. Não... Tem duas coisas incríveis que a gente adora na nossa metodologia. Primeiro, a criança leva livro para casa todo dia. Isso é diferente porque é um hábito que a criança começa a ter e levar para casa. Então, todo dia ela escolhe na roda qual livro que ela vai levar para casa. E a gente não fica insistindo para que a mãe leia para aquela criança. A gente adoraria, a gente conversa muito com as famílias, mas a criança pode só ter esse hábito de pegar o livro, de contar a história para a boneca. Enquanto a mãe está cozinhando, ela lê a história do jeito dela. E a mãe também pode ler do jeito dela, mesmo que a mãe não saiba ler e escrever. É esse hábito da leitura o que a gente quer. E a gente fez uma pesquisa com todas as famílias e fez essa pergunta: o que levar livro para casa todo dia mudou a sua vida? E é uma maravilha. Você diz, oh meu Deus, esse é o Brasil que a gente quer. E o segundo, todo santo dia a gente lê uma história. Nossa, mas todo santo dia? Todo santo dia. E é a coisa mais linda porque a gente monta um painel, todo dia a gente escreve a história que a gente lê e o autor. E quando chega a 100, a gente faz a festa dos 100 livros. Mas a gente entende que isso é insuficiente, a gente precisava ter os pais, as famílias junto. Então, esses pais são convidados para práticas de leitura também. Mas não é como aquela representação que a gente tem, né, da escola, que bota os pais sentados formalmente e aí é convidado um pai para a leitura. Não, é de um jeito muito gostoso. A gente prepara um café da manhã, a gente pergunta, alguém quer ler uma história para o seu filho? Aí ele escolhe o livro antecipadamente, ele leva para casa, ele vem contar história para o filho.